Olá, chicos e chicas! Como vocês estão? Que saudades, hein? Hoje nós iremos estudar os verbos irregulares em presente de subjuntivo, ou seja, os verbos irregulares no presente do subjuntivo. Primeira coisa que a gente precisa analisar: o que é o subjuntivo? Como vocês sabem, existem três modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Indicativo é aquele comum que a gente usa para afirmar as coisas que a gente tem certeza, que tem uma certa lógica, coisas concretas. O imperativo é aquele que a gente expressa a ordem, instruções. E o subjuntivo? O que é o subjuntivo? Subjuntivo é aquele modo verbal que a gente usa para expressar hipóteses, ideias, probabilidades, desejos, conselhos. Então, nós usamos o subjuntivo para expressar todas essas coisas. O subjuntivo é algo que a gente não tem certeza, é uma dúvida, é uma hipótese, certo? E como são conjugados os verbos no presente do subjuntivo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber: os verbos terminados em ar, os verbos da primeira conjugação, nós conjugamos ele com as terminações em E. Os verbos da segunda conjugação e da terceira conjugação, terminados em E e IR, nós conjugamos eles com as terminações terminadas em A. Então, por exemplo, nós temos o verbo cantar. Cantar é um verbo da primeira conjugação que termina em A. Nós iremos conjugá-lo com a letra E. As terminações irão ser com a letra E. Eu vou conjugar os verbos e dar um tempinho para que aí em casa vocês possam praticar a pronúncia e relembrar a conjugação dos verbos, certo? Então vamos lá. O verbo cantar. Yo cante, tu cantes, él cante. Nosotros cantemos, vosotros canteis e ellos ou ellas cantem. Observem que o verbo cantar acaba em ar, porém nós conjugamos ele com a letra E. As terminações foram com a letra E. Agora vamos para a segunda conjugação, verbos terminados em E. Vamos conjugar o verbo comer. Então, yo coma, tu comas, él coma, nosotros comamos, vosotros comais e ellos ou ellas comam. Observem que o verbo termina em er, porém eu conjuguei com a. E o verbo de terceira conjugação, verbos que terminam em ir. Vamos conjugar o verbo partir. Então, yo parta, tu partas, él ou ella parta, nosotros partamos, vosotros partais e ellos e ellas partam. Então, o verbo terminou em ir, porém eu conjuguei ele com a. Então, recapitulando, os verbos no presente do subjuntivo, existe um câmbio. Que câmbio é esse? Primeiro, o que é câmbio, professora? Lembra? Câmbio é trocar, mudar, cambiar, mudar ou trocar. Então, existe o câmbio. Que câmbio é esse? Verbos que terminam com a gente conjuga com E. E verbos que terminam com E e com ir, a gente conjuga com a. É isso, pessoal do 8º ano. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Pratiquem em casa. Besitos e hasta luego.